Sejam todos muito bem-vindos a esse canal de comunicação. Novamente, é com muita alegria que estamos aqui juntos para podermos divulgar um pouquinho sobre os nossos estudos, as nossas experiências com conceitos de iniciação, com conceitos de aprendizado, de crescimento humano. Lembrando que esse canal, nas pegadas de Paulo de Tarso, ele tem duas vertentes, uma de trazer aqui informações sobre escolas iniciáticas do passado, sobre o grupo de estudo que estamos nos reunindo quinzenalmente para podermos juntos ampliar o nosso conhecimento dessas escolas do passado, e que nesse ano, nesse primeiro módulo, estamos estudando as escolas egípcias. E a outra vertente, também com cunho de divulgação de conceitos, entendimentos espirituais, espiritualistas, espiritistas, com o Clube do Livro Espírita, nas pegadas de Paulo de Tarso, onde estamos fazendo as distribuições dos livros mensalmente também para todos aqueles que aderirem ao clube. Na descrição desse vídeo terá o formulário lá para poder fazer a inscrição e ser mais um membro aqui desse grupo de estudo que gosta de ler, de estudar e de aprender com esses conceitos. Então, vou compartilhar aqui, pedir licença, compartilhar a tela, para a gente mostrar um pouquinho aqui sobre o que nós estamos estudando. Muito bom, muito bem assim. Então, esse projeto aqui é um estudo de escola continuada. Lembrando sempre, faço o convite para todos que fizeram iniciação nas escolas de aprendizes do Evangelho, no independente qual é a casa, qual é a cidade, não importa. Estamos com um grupo ativo de estudo em 2 módulos diferentes, um presencial, aos domingos, às 9 horas, no Centro Espírita, ou na Casa Espírita Alvorada de Luz, 9 horas da manhã, aos domingos, quinzenalmente. Então, dia 6 de março, teremos mais um encontro desse grupo de estudo presencial, lá na Casa Espírita Alvorada de Luz, e também temos um módulo de estudo online. Então, se você fez escola de iniciação, concluiu a escola e quer continuar a estudar os conceitos de iniciação, venha com a gente, entre em contato, vou deixar aqui também no link aqui uma forma de contato para que vocês possam entrar em contato e fazer parte desses grupos de estudos que nós estamos estudando as escolas do Egito Antigo, os pensamentos, os sábios do Antigo Egito, e dando sequência, né, aos nossos estudos, nós, no vídeo passado, demos um panorama geral de vários sábios, de vários livros, textos que utilizaremos nos nossos encontros de estudos, nas nossas reflexões, e estamos começando aqui com o Kybalion. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 4 desse livro, apesar do que o todo ele menciona em vários capítulos desse livro, mas especialmente no capítulo 4 tem esse título todo, e é sobre isso que vamos refletir hoje nesse nosso vídeo de divulgação desses pensamentos, né, herméticos. Lembrando que esse Kybalion, né, foi compilado por anônimos, esses 3 iniciados. Ninguém sabe ao certo quem são esses iniciados que compilaram esses conceitos herméticos, que juntaram aí nesse livro, o Kybalion, as 7 leis que explicam o que rege o universo manifestado, o que rege o universo que nós nos manifestamos. Muito bom. E hoje vamos falar do todo.
Então, no Carvalho, o todo, sobre as aparências do universo, do tempo e do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. Então, esse axioma que está contido no livro, né? No livro O Carvalho, o livro, esse verdinho aqui, ele traz essa passagem diretamente do livro, falando do todo, das aparências, né? E aqui a gente já começa a refletir um pouquinho sobre essa frase, né? Sobre as aparências do universo, do tempo e do espaço. Então, eu já de cara começo a refletir tempo e espaço. Eu já começo a associar com as físicas modernas, com a física de Einstein, né, que vai fazer uma correlação entre tempo e espaço sobre os estudos avançados da astronomia, está muito intenso hoje também, tendo essa correlação sempre do tempo e do espaço, do curvamento do espaço e etc. Então, vemos que já nesse primeiro tópico, que ele vai mencionar um pouquinho sobre o todo, ele coloca o tempo e o espaço como um dos conceitos básicos do todo. Muito interessante. Também outro axioma que está colocado no livro, destacado no livro, quando vai falar do o todo, é aquele que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está fora de uma verdade, de uma verdadeira denominação, mas o sábio chama o todo. Então, ele fala que aquela verdade substancial, ela não pode ser denominada, mas quem é sábio caracteriza ele como o todo, denomina como o todo, aquilo que engloba tudo. Muito bem. Mas os testemunhos da razão devem ser hospitaleiramente recebidas e tratadas com respeito. E aqui a gente já vê uma sinergia entre a razão, que nós tanto pregamos a fé raciocinada dentro do movimento espírita, de sempre saber os porquês, os questionamentos. Então, nós que estudamos aqui a escola de iniciação e temos como base, né, como texto base, ou como pano de fundo da escola, os conceitos espíritas, a gente vê muito dessa fé raciocinada que os espíritos, através da codificação de Kardec, traz, e aqui o Caibalion, trazendo um conceito milenar, colocando também que a razão ela deve ser tratada com respeito. Por quê? Porque para a gente poder entender o todo, nós temos que usar o nosso raciocínio lógico. Nós podemos até usar algumas dos princípios que o Carvalho traz, né? Desses 7 princípios, dessas 7 leis, né? E um deles é da correspondência, que nós iremos adentrar nos próximos vídeos. Mas lembrando sempre de ter o respeito, que a razão, né? O testemunho da razão deve ser tratado com esse respeito. Muito bem. O trabalho, o todo, ele é incognoscível. Incognoscível. O que quer dizer isso? É o que é impossível de conhecer. Então, o Carvalho ele traz o todo como sendo algo que a gente não vai conseguir conhecer, e é impossível da gente conhecer. E o próprio livro, quando começa a trazer o desenvolvimento do raciocínio sobre o todo, ele menciona que se a gente ficarmos procurando entender o todo, a nossa mente vai desajustar, nós vamos entrar num estado de desajuste total.
Por quê? Porque o todo é incognoscível. E isso tem uma razão, isso tem um fundamento lógico. Por quê? Porque se nós, ou qualquer um de nós, conseguíssemos conhecer o todo, lembrando sempre que esse todo que nós estamos lendo no Caibalho, nós estamos fazendo uma analogia, ou estamos fazendo, trazendo uma base de comparação com o nosso Deus, né? O Deus de Abraão, o Deus de Moisés, Deus de Jesus, o Deus do cristianismo, o Deus do católico, o Deus de protestantes, de evangélicos, de espíritas, não importa. Nós estamos fazendo essa analogia de todos os deuses, com as suas compreensões e com esse todo que o Carvalho nos traz. Então, para o Carvalho, ou para os conceitos herméticos, o todo ele é incognoscível. A gente não pode conhecer essa faceta. Tudo que é real. Então, o todo é o quê? É tudo que é real. Nada pode existir fora do todo. O que quer dizer com isso? Que tudo que é real é o todo. E nada pode existir fora do todo. Então, tudo que é real seria contido dentro desse todo. Essa ideia é muito interessante e que terão desdobramento no nosso próximo vídeo, que vamos falar um pouco das transmutações e mental e também do primeiro princípio do mentalismo. Isso vai estar um pouco conectado e nós vamos aprofundar mais com essa ideia, né? De tudo que é real é o todo e nada pode existir fora do todo. O Carvalho, o todo, é infinito, porque não há quem defina, restrinja e limita o todo. É infinito, de novo a palavrinha tempo, então ele é infinito no tempo ou eterno. Então, começou, a gente não sabe de onde, não sei se teve início, porque não deve ter início, porque se teve início foi alguém que fez, então o todo para ele é o infinito dentro do tempo e é eterno, que não tem restrição nenhuma. É imutável, não está sujeito a ser mudado na sua natureza real. Então, todo não muda com o tempo e com a eternidade. Ele não vai mudar a sua real natureza. E para colocar um conceito a mais, o todo é a infinitamente vivente. Infinitamente vivente. É muito interessante isso, né? Não é infinitamente, é infinitamente vivente. É a mente que vive, que atua. E isso também nós vamos estudar nos próximos vídeos, nos próximos capítulos desse livro, que vai estar falando um pouco dessa transmutação mental e desse mentalismo que engloba tudo o todo. E aí nós fizemos uma brincadeira aqui comparando, né, o todo do Carvalho com o Deus para os hebreus. Então, quando a gente fomos pesquisar um pouquinho, o Deus do hebreu é o Yahvé, o Jeová, ou o Javé, o único e maior Deus, é os Deus de todos. Então, quando vamos lá no Velho Testamento, vemos que eles consideram Deus como todo-poderoso. Então, Deus é aquele poder único, todo poder, o poder máximo, né? E esse Deus também ele é castigador. Ele castiga, né? Ele pune. Ele também é ciumento. E essas passagens aí eu peguei na tradução da Bíblia de Jerusalém, no Êxodo, capítulo 20, versículo 5. E ele lá, nessa tradução,
tem essas palavras, é aquele que castiga, ele tem ciúmes. E curiosamente, o Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, ele está justamente falando do decálogo. É muito interessante. Então, no próprio decálogo, que seriam as leis, né, divinas que Moisés trouxe, ainda assim é mencionado ali o Deus castigador e ciumento, e muitas vezes nós estudamos a Bíblia e nem nos atentamos a esses pontos. O Deus dos deuses, né, todo-poderoso, castigador, também é invejoso, tem ira. Então, quando nós vamos fazer pesquisa no Velho Testamento, nós vemos que Deus é mencionado muito de uma forma humana, com as nossas características, né? Então, nós colocamos lá no Deus as nossas características de punir, de ficar nervoso, de ter inveja e etc. Apesar que, se nós também buscarmos no Velho Testamento, nós veremos lá que também é mencionado em vários livros que o Deus é aquele que traz o bálsamo, que auxilia, que ajuda a carregar o fardo. Então, nós vemos esses dois deuses dentro do mesmo Deus no Velho Testamento. E muitas vezes nós só pegamos o Velho Testamento e colocamos a parte mais, né, assim, humana, parece, mas tem muita coisa no Velho Testamento, muitos livros, né, do Velho Testamento que menciona esse Deus que traz o bálsamo, que traz o alívio, que nos inspira, que nos deixa mais sublimes e por aí vai. Muito legal, muito interessante. E aqui fica a dica de nós estudarmos também o Velho Testamento com essa visão, né? Buscando essa visão, buscando esses textos que deixam o contato entre nós e o nosso Criador, né? A religião tem essa função, né, de religar as coisas, da gente fazer a nossa religação, religar com Deus, né, com essa força, o nome que a gente quiser dar, pode ser o todo também, não tem problema, e fazer com que nós nos sintamos melhores, nos sintamos mais fortificados, mais com coragem, né, para enfrentar as nossas batalhas diárias aí, que nós estamos vivendo nesses momentos com muita transição no nosso planeta. O Deus para os cristãos primitivos. Então, assim, lá no início, quando Jesus veio, ele transforma um pouco, né, esse Deus punidor, apesar dele ser aquele que também acalenta as nossas dores, que balsamiza as nossas feridas. Tem várias passagens no Velho Testamento falando disso, né, que nosso Deus, né, o Deus hebreu faz isso. Jesus vem também nesse povo hebreu, também com essa religião, também estudando o Torá, o Velho Testamento, os livros dos profetas, e também os livros dos juízes, e todos os outros livros, né, os salmos, toda essa bagagem. Jesus nasce naquele contexto. Só que ele transforma esse Deus, que para os egípcios é o todo, nada fica fora do todo, tudo que está no todo tem que ser real, então nada que não é real não faz parte do todo. É muito complicado nós entendermos isso, mas nós vamos depois tentar fazer essas reflexões. E aí Jesus traz o Deus como Pai. Só que eles tinham esse conceito de Jesus como primogênito, o Filho único, o Filho de Deus. Logo no princípio também já tinha essa ideia, né? Jesus era o Messias, Filho do Deus único, que veio libertar os judeus do jugo, né? Ou da escravidão daquele povo que estava sendo oprimido por Roma. E aí ele traz, né, Jesus, principalmente no Novo Testamento, né, aquela forma da bondade, da caridade, do amor. Então, se nós formos nas cartas de Paulo, em Coríntios, veremos, vai falar muito de amor, de caridade, de bondade em todos os evangelhos.
vai gerar muito isso. Então, aí já começa a surgir um outro conceito, um outro tipo de enxergar as coisas, apesar que a maioria desses conceitos que Jesus trouxe, ele vem do Velho Testamento, porque Jesus falou, não vim destruir a lei, vim dar uma outra interpretação. Então, quando Jesus fala, ele não veio destruir, por que ele não veio destruir? Porque não tem muita coisa errada. Tem muita coisa positiva lá, mas é o jeito, é a forma que nós olhamos as coisas. Então, ele vem mudar o formato, trazendo Deus como Pai, e deixa isso muito, muito claro quando ele vai fazer, ou não é nem fazer, nos ensinarmos, né, como fazermos essa religação com Deus, essa oração com o Pai, através daquela famosa, né, famosíssima oração que muitos de nós usamos cotidianamente, possivelmente, que é a oração do Pai Nosso. Então, todos aqueles cristãos, não importa a denominação, se é protestante, qual tipo de protestante, evangélico, se é católico, se é espírita, seguiu Jesus, todos nós usamos essa oração, né, do Pai Nosso. E ele começa Pai, tirando aquele Deus, né, vingador, e chamando ele como um Pai, e a palavra nosso, que é para nos irmanarmos, nos transformarmos numa única humanidade, numa única coisa. O Deus para os católicos já muda um pouquinho, porque a forma deles enxergar Deus já não é mais a mesma do cristão primitivo, dos primeiros cristãos. Não é mais a mesma, muda a forma. E muitas vezes nós vemos alguns conceitos, né, ou algumas pessoas falarem, o Deus é o mesmo, né, das religiões. Eu concordo que é o mesmo Deus, mas o jeito que a forma com que nós enxergamos esse Deus, esse todo, não é a mesma. Por quê? Porque o católico, ele enxerga Deus numa forma trina, numa trindade. Ele não enxerga Deus numa única coisa. Ele enxerga Deus como se fosse o Pai, Deus. Ele enxerga Deus que também está contido nesse Deus, o Filho, Jesus, e mais um ingrediente chamado Espírito Santo. E para os egípcios, seria o todo, né? Esse Deus maior, o todo, que ele não tem nome, ele é considerado o todo porque ele engloba tudo. E ele não está dividido em 3 aspectos, né? Ele tá como se fosse um tudo. Deus é tudo, Deus é todo. E aqui também, os católicos, eles também veem o amor, é claro, né? Enxerga Deus como amor. Isso aí a gente pode pegar na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8. Ali também está colocada. Para os católicos, Deus é Espírito e verdade. Podemos pegar também essa denominação em João, no capítulo 4, versículo 24. É onipotente, onisciente, onipresente, né? Então, quer dizer, ele é todo poder, onipotente. Aí nós vamos fazer uma ligação com o Deus dos Hebreus, que é o Todo-Poderoso, né? Ele é onisciente, porque ele né? Ele tem a ciência de tudo, conhece tudo, sabe de tudo. Ele é onipresente, porque ele está em todo lugar. E aí nós podemos já, nessas 2 palavras, de onisciente e onipresente, já fazer uma correlação com o todo. Por quê? Porque o todo, ele está em todo lugar. Se ele é todo, ele está em toda parte. Se ele está em toda parte, ele conhece tudo, ele sabe tudo. E já conseguimos fazer essa correlação com o todo de Hermes, dos conceitos herméticos e das escolas iniciáticas do Antigo Egito. Muito bem. Só que aí tem uma distinção também, porque Deus, para os católicos, além de tudo, ele tem um entendimento, porque para os hebreus, né, eles tinham muita ligação com
com o Torá, né? Então, os ensinamentos de Deus estão no Torá. Para os católicos, os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, está na Bíblia, mas também está nas tradições sagradas. Quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu deparei com isso, que a palavra de Deus não está só na Bíblia, mas também está nas tradições sagradas que vem lá da Igreja Católica Romana. Tanto que, quando nós vamos pesquisar um pouco sobre os conceitos católicos, nós veremos que, para o católico, ainda que há um vicário de Cristo, que seria o Papa, né? Que seria o representante de Cristo na Terra. Então, o Papa é o vicário de Cristo, que é o representante de Cristo na Terra. Então, ainda existe o Cristo aqui, porque o Papa seria esse representante, esse que vai fazer essa interlocução entre os seus fiéis e Deus, de Cristo, né? Que representa Cristo, só que para a Igreja Católica é a Trindade, então se Deus é Cristo e o Espírito Santo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, é tudo uma coisa só, então o Papa é representante de Deus na Terra. Tudo bem? Muito bom. Para os protestantes, também Deus está em forma de trindade também do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando sempre que os protestantes, que nós aqui muito erroneamente caracterizamos como evangélicos, né, os evangélicos, porém eu faço parte de uma denominação espírita que tem um programa de trabalho e é linkado à Aliança Espírita Evangélica. Por quê? Porque evangélico é aquele que segue o evangelho. Então, todo mundo que segue o evangelho também é evangélico. Então, eu faço parte da Aliança Espírita Evangélica. Pelas, né, etimologia das palavras, eu também sou considerado um evangélico, mas nós aqui já conseguimos rotular, né, os protestantes como evangélicos. Então, para nós, são todos evangélicos. Aí tem várias denominações, né? E todos eles são evangélicos. Mas lembramos que esses evangélicos, eles saíram do mesmo radical. Então, eles saíram da onde? Eles saíram de protestos, por isso que veio protestantes, lá da Igreja Católica, da Reforma, porque eles não concordavam para onde estavam indo os conceitos religiosos. E aí eles fazem uma ruptura, e tem dois caminhos, depois a gente pode estudar, que não é o nosso papo aqui, tem dois grandes, né, caminhos que eles traçaram ali com essa ruptura e fizeram duas vertentes de protestantes, cada um com a sua visão também, porque eles também não eram, né, concisos, eles protestavam, mas cada um tinha uma visão diferente, e aí eles fizeram duas vertentes. E para esses protestantes, o Pai e o Espírito Santo também formam a Trindade. E também o amor, né? Quem não ama não conhece a Deus, que é aquela passagem da carta de João, capítulo 4, e o versículo 8. Eles também acreditam, né, no Espírito e verdade. Para os protestantes, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Porém, aqui muda um pouco sobre os católicos. Porque aonde está Deus? Aonde está Deus sendo representado na Terra? É na Bíblia. Então, a Bíblia seria como a palavra de Deus viva nos nossos corações. Então, a Bíblia seria a única verdade de Deus. Solo escritura, somente na escritura, né? A palavra de Deus está somente nas escrituras sagradas na Bíblia. É por isso que nós vemos que os nossos irmãos protestantes, evangélicos, eles têm um domínio muito grande da Bíblia, porque eles acreditam fielmente que o que está na Bíblia é a palavra de Deus e somente isso. Nós espíritas hoje já estamos estudando mais a Bíblia. Eu faço parte também de outros grupos de estudo, e um deles é do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP, aqui de Araraquara. Nós também estudamos a Bíblia
colocando uma ênfase ou um olhar, né, mais espiritualistas ou com os conceitos espiritistas para poder fazer as correlações. Mas é muito bacana, né, estudar a Bíblia, só que para nós a palavra de Deus não está somente na Bíblia, e sim encontramos em outros lugares, como aqui no Cabalho também tem a palavra de Deus, trazendo esses ensinamentos herméticos que nos auxilia a entender o universo manifestado, para que aí possamos transmutar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Para os espíritas, está lá, né, no livro sagrado do Espiritismo, questão 1, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E eu sempre brinco que eu gosto muito, gente, de ter um olho crítico até para o espiritismo, porque o espiritismo ele provoca isso na gente, de uma fé raciocinada, de ser crítico, de fazer as críticas, né? Então, muitas vezes a gente reclama, ou alguém comenta de uma forma pejorativa, né? Nossa, aquele irmão nosso evangélico sabe, né, o texto de João, ou ele vai lá em, sei lá, em Zacarias, lá no profeta, e cita o versículo, conhece tudo, só que o espírito nem faz isso. A única coisa que acontece é que ele muda o livro. Em vez de ele catar a Bíblia, ele cata o livro dos espíritos, e aí também decora na questão número tal, que nem eu estou colocando aqui, os conceitos. Por quê? Porque nós acreditamos, espíritas, né? Acreditamos nesses conceitos que vieram pelas mãos dos espíritos, um ensinamento um pouquinho mais aclarado do que Jesus nos trouxe, e aí nós fazemos essa comparação. Então, quando vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 1, lá está assim, que é Deus? Não pergunta quem e nem o que, mas pergunta que é Deus. E aí a resposta é, não sei. Ah, brincadeira. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí eu posso perguntar, ok, o que é a inteligência suprema ou causa primária de todas as coisas? Ah, é da onde originou tudo. Ok. E da onde originou tudo? Então, vocês percebem como que a gente está indo para um todo incognoscível, que é o conceito do Caibalion, que esse todo, esse Deus não pode conhecer, não se pode conhecer. Porque se nós conhecermos o Deus, o todo, nós vamos conhecer a essência dele e facilmente nos transformarmos em um Deus também, e isso nós sabemos que não é possível, porque existe apenas um, e se existir dois, já não é mais um, já não é o todo, já não faz parte do todo, e aí nós vamos entrar em contradições ou em conflito. Para os espíritas, Deus é o infinito, só que olha só a resposta, está lá na questão 3. Definição, Deus é infinito, ok, mas a definição é incompleta. A definição é incompleta, eles trazem essa resposta, quer dizer, às vezes a gente fala, Deus é infinito, mas está falando que a definição é incompleta. Por quê? Porque a gente ainda não tem a capacidade de entender. De novo, é incognoscível. Estamos voltando lá no todo, lá atrás. Muito bom. No Livro dos Espíritos, na questão 13, ele é eterno, sem princípio e sem fim. Nós vimos isso, né? Que é citado lá que Deus, que o todo, ele não tem, ele não torce as suas energias para o tempo, quer dizer, sem o tempo e eterno. E aqui está falando que é eterno, sem princípio, sem fim. É imutável. Questão 13 também. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Quer dizer, toda hora que você vai mudando de acordo com os interesses, que estabilidade que isso vai dar ao universo. Então, as leis que acontecem aqui no nosso planeta, no nosso sistema solar, na nossa galáxia, vai acontecer em outros planetas, em outros sistemas, em outras galáxias. Por quê? Porque também existe um princípio hermético que estudaremos, que é a lei da correspondência, né? O que está em cima está embaixo, e a gente vai estudar isso mais para frente, e a gente, depois, nós todos, iremos fazer as correlações entre o que nós estamos estudando agora e os capítulos anteriores, e
e posteriores. Muito bacana. Ainda ele fala na 13 que é imaterial, sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. Ele é único, nós já falamos sobre isso, né? Senão ia ter dois deuses, pode mudar. Ele é onipotente, todo-poderoso, ou voltamos lá, soberano poder, né? O todo-poderoso, voltamos de novo lá nos Hebreus, né? Quando eles também classificavam Deus como todo-poderoso, e é soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. Saiu agora, né? Soberanamente justo e bom. Saiu, viu? Então, aqui já vem também o conceito da bondade do Pai, daquela justiça que os hebreus também tinham, né? Que Deus era justiça, né? Que Deus é justiça, mas a justiça dos hebreus era um pouquinho mais a semelhança de vingança, ou de ressarcimento, ou de pagamento, né? E essa justiça que os espíritas trazem já é uma justiça de cada um com a lei que está escrito na sua mente, e aí, a partir das nossas escolhas, das nossas tomadas de decisões, vamos gerando energias na nossa psicosfera, na nossa volta, e essas energias elas têm que ser equilibradas em algum momento, e isso podemos fazer analogia como justo e bom. Temos que equilibrar as energias que estão à nossa volta. Muito bom. Depois que nós fazemos todos essas comparações, né? Desse todo do Carvalho, sobre os deuses, sobre essas analogias, nós fizemos aqui um estudo prático, né, de como enxergamos Deus no nosso cotidiano, e fizemos uma partilha no nosso encontro presencial e online do grupo de estudo. E aí cada um colocou como que ele enxergou Deus no dia a dia, como que ele se relacionou com ele, como que ele ajuda a gente a suportar as necessidades, e cada um fez a sua partilha, e foi muito, muito interessante isso, mas isso vai ficar só restrito aos grupos de estudo, né? Que é um negócio mais interpessoal, e não vamos colocar aqui nas redes sociais. Tá? E agora vem já, para que nós possamos nos prepararmos para o próximo vídeo, que nós vamos estudar sobre a transmutação. Então, capítulo 3, vamos lá na transmutação, falar sobre a transmutação mental, tentar entender isso. Podemos fazer uma comparação aqui, ou trazer um pouco, né, da transmutação de espírito versus matéria, matéria versus espírito. Podemos relacionar com a transformação moral? Uma pergunta, será que podemos? Não sei. Vamos estudar lá, então, o capítulo da transmutação mental, ver se a gente consegue fazer a correlação, se tem a ver com transformação, a transmutação ou não, e isso nós vamos estudar para daqui 15 dias estarmos aqui colocando um vídeo de novo, e quem estiver acompanhando só pelos vídeos e não pelos grupos de estudo, não tem problema, estudem aí na sua casa, sozinho. Ah, não tem o livro, é barato, está R$ 22,00, a gente consegue adquirir ele em todas os sites de vendas de livro, principalmente na Amazon. Vou fazer a propaganda aqui gratuita. Na Amazon tem lá o livro, a gente consegue fazer a aquisição do livro, tudo bem? E aí podemos estudarmos para e passo, mas também quem quiser tem na internet, a internet é livre, é gratuito, pode baixar lá, ver se encontra algum lugar lá em PDF, imprime ou estuda mesmo no celular, no computador, e daqui 15 dias estaremos de novo aqui lançando um vídeo para falar um pouquinho sobre a transmutação e fazer essas correlações. Mas só estudar, vocês já viram aqui para a nossa escola continuada, não é suficiente, nós temos que trazer isso para a parte vivencial. E aí vem o exercício prático. Enquanto estudamos sobre a transmutação, vem essa
essa parte aqui de observar o quanto de esforço estou aplicando na minha transmutação dos meus sentimentos, sem muita filosofia. Quer dizer, nós começarmos a nos observarmos também, será que eu poderia colocar um pouco mais de esforço na mudança ou na transmutação do sentimento? Será que eu estou pondo pouco? Será que eu já estou pondo o suficiente? O que eu posso? Eu não estou conseguindo mais nesse momento. O que eu posso ampliar a aplicação desse esforço na transformação do meu sentimento? Então, fique aí também a sugestão aqui desse canal para que, junto com os estudos, possamos refletir de maneira prática e trazer esses conceitos para o nosso dia a dia, para que possamos nos tornarmos um ser humanos melhores, mais humanos a cada dia, mais humanos a cada dia. Não importando a religião, e sim a transformação do ser humano, né? de deixarmos os nossos sentimentos mais alinhados com esses conceitos sublimes de todas as religiões. Então, quando pegamos qualquer um desses conceitos religiosos ou desses conceitos que nem são religiosos, mas trazem esses fundamentos filosóficos de transformação, ou esses conceitos herméticos que nós estamos estudando aqui, que nos auxiliem a transformarmos para que nós possamos ser muitos mais felizes do que nós somos hoje. Então, no próximo vídeo, até o próximo vídeo, estaremos lá, daqui a uma semana, mais ou menos, e veremos de novo. Eu agradeço a paciência de todos aqui por estarem acompanhando os nossos vídeos, que nós todos possamos ficar sempre nessa paz desse todo, do Deus de Moisés, de Abraão, de Jacó, o Deus de Jesus, o Pai, né, de Jesus, os nossos deuses aqui, já desse novo milênio, que todos nós possamos ficar na paz desse Deus e que Jesus, ele possa sempre abençoar os nossos esforços. Um beijo a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.